Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no terceiro vídeo para analisar para vocês a matriz de referência para a redação do Enem de 2019. Esse capítulo se encontra na página 10 do material que é disponibilizado pelo INEP. A redação no Enem 2019, cartilha do participante. Esse material é de 2019, mas ele é o mais recente. Não é todos os anos que o INEP lança uma cartilha dessas não. Porém, 2012 teve uma edição, 2013 outra, 2016, 2017, 2018 e a mais recente essa, 2019. Não significa dizer que em 2020 ele não vai lançar uma nova. Porém, quando lançam, há uma alteração muito tênue, muito pouca alteração. E nós vamos estudar a matriz de 2019 para que em 2020, quando lançarem uma nova, se lançarem uma nova, nós apenas atualizarmos, tá bom? Então, página 10, estou continuando com a apostila do Enem comentada. Estou na página 10, onde fala sobre a matriz de referência para a redação. Eu gosto muito desse capítulo, especialmente porque essa matriz de referência ela foi feita há muito tempo atrás. E todas as bancas que foram corretoras do Enem até agora, elas têm por obrigação utilizar a matriz de referência para basear a sua argumentação, para basear a sua correção, melhor dizendo. Então, aqui diz: apresentamos a seguir o detalhamento das 5 competências a serem avaliadas na sua redação. Nosso objetivo é explicar os critérios de avaliação de modo a ajudá-lo a se preparar para o exame. Tendo em vista que o texto é entendido como uma unidade de sentido em que todos os aspectos se interrelacionam para constituir uma textualidade, a separação por competências na matriz tem a finalidade de tornar a avaliação mais objetiva. Então, a ideia de se separar a correção em 5 competências, segundo o INEP, é para tornar a correção mais subjetiva. E eu até concordo bastante com a forma como o Enem corrige. É uma forma muito difícil, pelo que eu já estudei até hoje, dos materiais que o INEP disponibiliza. Dominar todas essas 5 competências requer muita dedicação. E eu tenho realmente dedicado a minha vida para estudar sobre isso. É o que eu ensino em sala de aula e o que eu estou aqui apenas compartilhando um pouco do meu conhecimento. E gostaria muito que vocês também contribuíssem, comentassem, mandassem algum direct no Instagram. Podem adicionar meu Instagram, Rosiara_Araújo ou Rosiara Araújo Redação, que nós podemos comentar alguma dúvida, alguma sugestão também, até aqui nos vídeos vocês podem comentar, tá bom? Então, a competência 1, página 10, diz: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Eu gostaria de entrar mais a fundo em cada competência, explicar de uma por uma como elas funcionam no Enem, mais um pouco detalhado do que no vídeo passado, tá bom? A competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Eu quero que vocês sublinhem: domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento da convenção da escrita, dentre as quais se encontram as regras de ortografia, sublinhem, acentuação gráficas regidas pelo atual acordo ortográfico. Não se esqueçam que o Enem, desde 2016, cobra o novo acordo ortográfico, tá bom? Deem uma revisada nisso, a internet sempre disponibiliza desse material, há muitos vídeos, ou então pergunte para o seu professor de gramática. Além disso, página 11, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais, sublinhe isso, quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. O que eu entendo? Eu entendo nesse momento que a competência 1 ela vai avaliar a sua redação em 2 critérios, quanto às regras gramaticais, quanto à fluidez da leitura, que tem tudo a ver com a questão sintática da redação. Então, eu tenho duas situações aqui. Na competência 1, eu vou avaliar a sua redação quanto às regras gramaticais, quanto à estrutura sintática. Então, se você cometer algum desvio da regra gramatical ou se você cometer algum problema de estrutura sintática, anotem, por favor, desvio de um lado, estrutura sintática do outro. Continuando a história, então. Para que você tenha mais clareza a respeito das expectativas que se tem de um concluinte do ensino médio em termos de domínio da modalidade escrita formal, apresentamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível em que seu texto se encontra na competência 1. Só relembrando,
A competência do Enem vale 200 pontos. São 5 competências, 200 vezes 5, 1.000. Cada competência, ela é avaliada em níveis. Nível 0 para 0, nível 1 para 40, nível 2 para 80, nível 3 para 120, nível 4 para 160, nível 5 para 200. E cada nível que você vai ser avaliado vai depender de certos descritores. E aqui diz que a competência 1 é avaliada tanto quanto às regras gramaticais quanto à fluidez, ou seja, quanto à estrutura sintática. Eu tenho basicamente 2 descritores que avaliam a competência 1. Continuando então. Em primeiro lugar, você deve se atentar ao fato de que a escrita formal é a modalidade da língua associada a textos dissertativos argumentativos. Assim, você será alertado sobre a obrigatoriedade de usar a modalidade formal já na proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos que na sua formação, redige o texto dissertativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando o manual me traz isso com muita veemência, o que eu entendo? Eu entendo que a linguagem informal é uma coisa que eu encontro com muita frequência na redação, e isso é verdade. A expressão da oralidade, bem, vírgula, hoje vamos falar, ou quando você conversa com o leitor, você, ou na minha opinião, ou você se coloca no texto, conversa com o leitor como se você tivesse cara a cara com ele. Esse tipo de linguagem da oralidade, ou expressões populares, que você até usa aspas, mas mesmo assim não deixa de ser uma expressão popular, ela não é bem-vinda no texto. A linguagem descritiva ou a gramática internalizada, ela não é bem-vinda na redação do Enem. O Enem utiliza a linguagem formal escrita da língua portuguesa. E nós temos que seguir todas as regras que foram estabelecidas pela questão gramatical, pelo uso da nossa língua portuguesa. Então, desse modo, o avaliador corrigirá a sua redação nessa competência, considerando os possíveis problemas de construção sintática e presença de desvios, viu? Eu tenho 2 eixos. Eu tenho a presença dos desvios quanto às regras gramaticais e a questão da construção sintática. E esses desvios são de convenção da escrita, gramática, de escolha de registro ou de escolha vocabular. Eu ainda subdivido o desvio em 4. Continuando a história. Em relação à construção sintática, eu vou falar de construção sintática especificamente. Você deve estruturar as orações e os períodos em seu texto, sempre buscando garantir que eles estejam completos e que contribuam para a fluidez da leitura. Eu faço uma pergunta bem analítica agora. O que é que atrapalha a fluidez da leitura do seu texto? Claramente é a pontuação. Então, aqui estamos trabalhando com a questão pontuação. Quando você coloca um ponto seguido onde não se deve colocar, quando você usa um gerúndio sem o complemento desse gerúndio, que aí você não consegue promover a fluidez na leitura, quando você inicia sua redação com um já que e não faz esse trocadilho, não complementa o sentido da ideia, você está promovendo um problema de compreensão da sua mensagem, onde ele fala sobre garantir que eles estejam completos. Não tem como você garantir a completude da sua informação se durante a leitura eu perceber que está faltando alguma coisa. Se você comeu uma palavra, mesmo que tenha sido sem querer, até como corretor eu posso até perceber que você esqueceu de pôr, mas eu não posso colocar a palavra no seu lugar. Então, subentende-se que nós temos um problema de completude da informação. Quanto aos desvios, você deve estar atento aos seguintes aspectos. Convenção da escrita, que é acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letra maiúsculo e minúsculo e separação silábica. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com a separação silábica. Nós temos que seguir as regras gramaticais quanto à separação silábica. Não, mas é porque não deu na margem. Não importa a questão margem. A margem, ela não pode ser ultrapassada, mas ela pode ficar um pouco aquém. É claro que estruturalmente, esteticamente, ela não é bem-vinda, ela não é bonita. Mas o que vai importar mesmo, que vai consumir sua nota mesmo, é o erro da translineação silábica. Então, tome cuidado ao separar as palavras. É um erro tão banal e tão cometido, que é até patético acreditar que as pessoas cometam um erro daquele. Bota K-RRO do outro lado. Que é isso, gente?
nós temos que seguir as regras gramaticais. Ah, mas é porque não coube. Pois escreva o nome carro todinho do outro lado, deixa o espacinho do carro e vazio. Fazer o quê? Então, gramaticais, erros gramaticais que eles chamam, ou desvios gramaticais, melhor dizendo. Quanto à regência verbal nominal, concordância verbal nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Quanto à escolha de registro, eu quero saber se você adequou a modalidade da escrita formal, ou seja, sem o registro informal, ou de marcas da oralidade, como eu já tinha comentado. Escolha vocabular, emprego de vocábulos precisos, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. Eu queria chamar a atenção para uma palavra que vocês erram muito na redação. O nome corroborar. Esse nome parece doce. Eu vejo muitas redações com o nome corroborar. O nome corroborar parece com colaborar ou contribuir. Mas a palavra corroborar significa fortalecer. E ele é um verbo transitivo direto, ele não existe o com. Não é corroborar com o problema. Porque a gente pensa que é contribuir com o problema ou contribuir para o problema. Então as pessoas utilizam corroborar para o problema ou corroborar com o problema, sendo que na verdade essa expressão está usada de forma inadequada e ainda bota um conectivo, uma preposiçãozinha inadequada aqui no lugar. Então tome cuidado com a expressão corroborar. Se você não conhece as expressões, não use. Ah, mas é bonito. Não use. Não sabe o que significa? Não use. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 1 nas redações do Enem. 200 pontos, que é o ponto máximo, para quem demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é interessante é que esse excelente domínio, ele exige um certo eruditismo. Você não pode simplesmente não errar. Para você mostrar que domina excelentemente bem a língua portuguesa, você precisa também demonstrar um certo eruditismo na sua redação. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. Ou seja, se você colocar o nome país sem acento e depois você colocar país com acento, o que o corretor percebe? Que você esqueceu de pôr o acento no país primeiro, mas que você sabe que país é acentuado porque na segunda vez você colocou. Então é perdoável um erro só. Aí se você colocou o nome país uma vez sem acento, outra vez sem acento, na terceira vez eles não lhe perdoam mais. Na verdade, de acordo com a competência 1, nível 5, onde você tira os 200, aqui nem reincidência eles aceitam. Então, errar uma vez, ok. Errar 2, se for uma reincidência, eles já não aceitam. Então, cuidado, porque a competência 1 é uma das competências que mais punem a redação do Enem. 160 é para quem demonstra bom domínio da modalidade escrita formal. Esse bom domínio da modalidade escrita formal aqui depende de você não errar muitas vezes, não cometer muitos desvios. E de escolha de registro, ou seja, cuidado que escolha de registro aqui já entra com certo, assim, permissão de erro para você tirar 160, mas cuidado, porque você não pode ter muitos desvios, aqui tem o nome poucos desvios gramaticais e de convenção da escrita. Quando você demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro e comete alguns desvios, você tira 120 pontos. Eu queria chamar a atenção de vocês sobre essa questão do domínio da modalidade escrita formal. Aqui diz respeito a erros de estrutura sintática. Quando você tem prejuízos quanto à compreensão da mensagem ou quanto à fluidez da leitura, aí a gente entende que você não domina a estrutura sintática, a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando você utiliza uma escolha de registro inadequada, nós entendemos que você não domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá bom? 80 pontos é para quem demonstra domínio insuficiente. Gente, para você demonstrar domínio insuficiente da língua portuguesa, com também muitos desvios gramaticais, com também escolha de registro inadequada e com problema de convenção da escrita, você já vê uma redação um pouco caótica já. Então, para você tirar menos do que 120, realmente a sua redação já tem que estar bem caótica. 40 pontos já é para quem domina de forma precária a modalidade escrita, ou seja, a sua redação ela é pouco compreendida. Você escreve, pode até não errar o desvio, pode até não cometer desvios
mas a sua forma de escrever, ela não é totalmente compreendida, ela engancha demais. A sua fluidez da leitura não é aceitável também, mas você percebe um certo domíniozinho. Porque quando sua redação, ela não dá para ser entendida, a sua sequência frasal, ela não é compreendida, mesmo que as palavras não estejam escritas corretamente, entende-se que você tem problema de desconhecimento total da língua da escrita formal. E aí você tira um 0. Então, realmente, os níveis 80, 40 e 0 são níveis extremamente caóticos. A maioria dos meus alunos tira 160 pontos na competência 1. Mas por quê? Por falta de atenção. Então, eu gostaria de chamar muita atenção para vocês em termos de competência 1, porque ela é realmente a competência uma das que mais punem, mas também eu entendo que vocês erram mais é por falta de atenção e não exatamente porque não sabem. Então, cuidado, porque para você perder em termos de estrutura sintática é muito fácil. Você só precisa errar uma pontuação, esquecer uma palavra, isso é falta de atenção. Então, tomem muito cuidado nesse quesito da competência 1, tá bom? Então, um beijo, até a próxima aula, onde nós vamos falar sobre a competência 2.